Deus abençoe, irmãos. É com muito prazer que eu inicio esse programa, Super Raça, Jovens Destemidos, onde nós vamos estar trabalhando uma série acerca do livro de Daniel. Nós sabemos a importância de todas as escrituras para nós, e em especial do livro de Daniel, porque o profeta disse que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então é um livro que não pode ser revelado a qualquer um, a não ser uma classe especial de pessoas. E Deus dirigiu em nossos corações para que pudéssemos estar falando sobre esse assunto. Desde já pedimos a oração de vocês, porque nós não queremos falar com palavras de sabedoria humana, mas sim com as que o Espírito Santo ensina. O irmão Brana diz que o mistério nunca se torna claro até que haja um ensinamento do Espírito. E nenhum ensinamento é para trazer confusão, mas sim edificação. Não para deixar as coisas confusas, mas sim ter uma clareza sobre a palavra. É isso que nós oramos e pedimos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, dentro do pequeno ministério e dom que Ele tem nos dado, especialmente para todos os jovens dessa mensagem. Eu considero o meu dom em especial para a mocidade, em especial para os jovens. Então Deus te abençoe, jovem que está nos assistindo, e que o Espírito Santo possa falar com você e te edificar nesse estudo. Vamos fazer uma leitura da Bíblia para nós começarmos. No livro de Daniel, versículo 1 e versículo 2. Você pode acompanhar aí na sua casa. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou em suas mãos Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, terra da Babilônia, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios da casa na casa do tesouro de seu Deus. Vamos ler só até aqui por enquanto. E nesse primeiro programa nós vamos fazer uma base sobre o livro de Daniel. Entendermos o que está acontecendo aqui no livro de Daniel. Lembrando, não podemos esquecer que o Mumbrano diz na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia, e você vai poder acompanhar todos os parágrafos citados aqui, justamente na sua apostila, que está na descrição para você baixar. Lá tem os gráficos para você localizar a questão histórica certinho, para você não errar nesse sentido. Tudo bem? Então, nessa mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, o irmão Brana disse que assim como começou a dispensação gentia, ela vai terminar. Ele ainda cita, começou de uma forma sobrenatural e terminará de uma forma sobrenatural também. Começou com a Babilônia dominando o mundo e está terminando com a Babilônia dominando o mundo. Ao final do livro, a Babilônia cai pelo Império Medo-Persa, porque eles desviam o curso do Eufrates e o Eufrates seca, e eles entram para invadir a Babilônia. Nós sabemos que esse é um tipo que está lá em Apocalipse, o Eufrates secando nas taças para os reis do norte. Quem são os reis do norte? A Rússia e os países comunistas virem então para exercer o juízo de Deus sobre a Babilônia mistério, certo? Bom, então para criarmos uma base, vamos entender aonde na história o livro de Daniel está inserido. Eu vou pegar para você entender bem a partir dos reis, mas você sabe a história, você sabe que Gênesis relata a criação, e depois da criação você tem de Gênesis 1 a Gênesis 12, você tem a criação, a história de Noé, a Torre de Babel, e então as 70 nações sobre a terra, da onde vieram todas as pessoas, dos 3 filhos de Noé. Então, após a Torre de Babel, Gênesis 12, você tem Abraão sendo chamado. E depois de Abraão sendo chamado, você sabe que de Gênesis 12 até o último capítulo fala praticamente de 4 homens: Abraão, Isaac, Jacó e José. E depois disso, vocês sabem que eles foram para o Egito, Deus tirou com mão forte. Depois que Deus tirou com mão forte pelo ministério de Moisés, eles foram levados até Canaã, até a terra da promessa. E na terra da promessa, eles ficaram um período de tempo sem um rei, mas eles queriam ser como as outras nações, e você vê isso na mensagem O Rei Rejeitado, que o Mumbrana prega, e eles escolheram para si um rei segundo seus próprios intentos, sendo que Deus havia um rei segundo o seu coração, que viria, só que eles primeiro escolheram um rei segundo os seus próprios desejos do seu coração, e Deus deu para eles Saul, certo? Depois que Saul entrou, então nós temos o período dos reis, certo? E o período dos reis, ele vai até os exílios, o exílio da Assíria, do reino do norte, e o exílio da Babilônia, do reino do sul, porque eles foram divididos, e eu já vou voltar para falar para vocês, mas só dando um panorama. Então, depois dos exílios, aí você tem os profetas após o exílio, que Zacarias, Malaquias, e depois disso, você então tem um período grande sem profetas, e você tem João Batista aparecendo em cena.
certo? E nesse período o Império Grego dominou e o Império Romano, conforme as visões de Daniel. Agora vamos com calma, eu só fiz isso para você ter uma base de um panorama. Então vamos lá, eu vou pegar dos reis para te explicar até aqui em Daniel e nós vamos seguindo dessa maneira. Então após Saul, irmãos, veio Davi, né? Depois Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. E depois de Salomão, vocês sabem que Salomão se envolveu com idolatria devido às suas esposas, então o reino foi dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte, quando Roboão, filho dele, assumiu o poder. E aí vocês sabem que foi Deus, inclusive o ministério de Jeroboão começou por um profeta, mas depois ele, por temer não ter segurança de sua comissão, se envolveu com a idolatria, tentando manipular o local de adoração do povo, não respeitando as ordenanças do profeta do Êxodo, não respeitando as ordenanças da palavra enviada de Deus por o profeta que entrou na nuvem. Então eles ficaram divididos. E aí você vai ver no gráfico que vai ter aí na sua apostila como que aconteceu após essa divisão, quais reis foram bons, quais reis foram maus, você vai poder acompanhar isso aí, certo? Mas a maioria deles foram maus. A maioria deles pecaram contra o Senhor. E por causa disso, eles entraram em um cativeiro. Agora observa isso. Deus havia previsto isso e havia avisado Israel, orientado Israel, que se eles se desviassem dos seus caminhos, eles sairiam da bênção para a maldição. Ele fala isso em Deuteronômio. E nós vamos ler essa escritura, você pode acompanhar na sua casa. Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 49 ao 53. Mas eu te aconselho a ler o capítulo 27 inteiro e o capítulo 28 inteiro. Você vai ver que Deus estabeleceu maldições se eles descumprissem sua palavra e bênçãos se eles cumprissem sua palavra. E ele é o mesmo Deus e trabalha sobre a mesma base. Você vê diversas pragas caindo sobre eles caso eles abandonassem a Deus e não obedecessem a sua palavra. Então a consequência vem automaticamente. Mombrana diz, quando um selo abre, uma trombeta soa e uma taça é derramada. Quando um selo abre, significa um mistério que Deus abriu, uma parte de sua palavra que ele revelou. Logo depois que ele revela, uma batalha começa, que é uma trombeta. Fé e dúvida, sabedoria versus fé, começam a batalhar na sua mente. E se você der lado para fé, então você será abençoado, mas se você der lado para dúvida, então a taça será derramada sobre você. Um julgamento virá sobre você, porque você recebeu a palavra e na guerra você deu lugar para dúvida, você amou mais as trevas do que a luz, então você tem que ser condenado. Agora vamos ler então aqui Deuteronômios, capítulo 28, versículo 49. O Senhor levantará contra ti, dentre todas as maldições, agora observe essa parte aqui. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia. Você vai ver depois que a Babilônia, lá em Daniel, foi representada por um leão que tinha asas de águia. Olha só. Voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto. Não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerá o fruto dos seus animais e o fruto da sua terra, ou seja, aquilo que Deus tinha dado para eles como herança, a terra da promessa. Eles não iam desfrutar mais, porque os inimigos iam roubar isso deles. Todo o fruto da desobediência, até que sejais destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas. Nós lemos aqui que Jerusalém foi sitiada. Observe, Deuteronômio foi escrito por Moisés, o profeta do Êxodo, antes deles entrarem na terra da promessa. Eles ainda estavam no deserto. E Deus já estava alertando eles sobre as consequências que teria quando eles entrassem na terra, caso eles se desviassem dos caminhos do Senhor. O livro de Daniel, nós estamos vendo a consequência disso. Isso é vital. Porque quando você não entende como a lei de Deus opera, você pode pensar que algumas coisas acontecem como uma injustiça. Mas Deus não é injusto com ninguém. Pelo contrário, Ele é o único juiz justo, porque Ele consegue olhar até mesmo dentro dos corações para saber as intenções das pessoas. Então, observe que o que está acontecendo no livro de Daniel é uma consequência de algo que Deus já havia advertido. Porque Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. Correto? Então, só para nós terminarmos aqui. Venha cair
Observe, e sitiar-se-á em todas as suas portas, até que venham a cair os teus altos e os fortes muros em que confiavas em toda a tua terra. Em vez de confiar no Senhor, agora confiava nos muros. Né? Confiava na sua estrutura, exatamente como a Babilônia, Mombrana diz na mensagem escritura na parede. Israel começou a pensar as suas fortificações. Em que os Estados Unidos está confiado hoje? No seu sistema de antimíssil. Mombrana fala isso na mensagem escritura na parede. Nas suas bombas atômicas. Só que eles não sabem que a palavra de Deus foi decretada e de que eles não ficarão seguros atrás de todo o seu sistema de proteção como a Babilônia não ficou. Eles serão julgados, eles serão condenados e eles vão receber o juízo porque a palavra de um profeta foi proferida. A maior arma que há sobre a terra, a espada que sai da boca de Deus. Então vamos terminar aqui só para nós continuarmos. E sitiar-te a todas as portas, até que venham cair os seus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. Deus te deu a terra. Deus te deu a terra, mas você tem que permanecer na palavra para que isso possa permanecer sobre você. Essas são as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus só vão permanecer com você enquanto você estiver na palavra. Senão o inimigo tem o direito de te atacar e de te colocar numa condição de cativo, assim como Israel. Por isso que a palavra é um muro, diz o Mombrana. Enquanto você estiver atrás dela, você está seguro. Se você sair de trás dela, você está correndo perigo, porque o diabo tem direito de te atacar. Observe isso. Então, para terminarmos aqui, e comerás o fruto do teu ventre, e a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que teus inimigos te apertarão. Um cerco tão terrível que se alimentar até dos próprios filhos por falta de comida. Você sabe como que isso aconteceu em Israel, até mesmo quando o Cito sitiou, eles fizeram isso também. Então ele está dizendo as consequências desse cerco. Uma depressão econômica tão grande que eles comeriam até seus próprios filhos. Pensa que grave é isso. Agora, outra escritura que nós vamos ler também, isso foi Moisés escrevendo. Agora, irmãos, o que acontece? Eles viveram no tempo dos reis um avivamento e morte, só que foi mais morte do que avivamento, porque os reis fizeram mais coisas ruins do que certas. E dentro disso, nós vemos que então Deus, o Mombrana mostra que a misericórdia de Deus não tem limite, mas a paciência tem. A Bíblia fala em Apocalipse, dê-lhe tempo para que se arrependa. Então Deus dá um tempo para que você arrependa. Se você não arrepender e não for pelo amor, ele vai enviar o segundo domador sobre você, que é a dor. Por isso que Nabucodonosor é chamado de meu servo, onde nós vamos ler agora. Porque eles tiveram que ser domados pela dor. Então observa. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano, nós estamos em Jeremias, capítulo 25, me perdoe não dizer antes, versículo 1, certo? Vamos lá. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso aqui é o mesmo tempo que está escrito aqui em Daniel, capítulo 1, né? Se você calcular as datas, você vai ver que é a mesma data. Versículo 2. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tem anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Observa, rejeitando a palavra. Essa é a consequência do cativeiro, a rejeição da palavra. A consequência do mundo entrar na grande tribulação é porque rejeitou a palavra, é por rejeitar o 7º selo, então eles entram no 6º selo. Porque se você não aceita a palavra, não sobra nada para você no seu julgamento. Se você rejeita o sangue, o sacrifício, o perdão só pode ser perdão para quem recebe o perdão. Então se você não recebe perdão, não sobra nada para você a não ser pagar a pena do pecado. Por isso que nós temos que se esconder em Cristo, que é o único lugar de segurança. Então vamos lá. E ele está dizendo, por 23 anos eu preguei e vocês não me escutaram. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Não davam nem atenção, não inclinavam os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas mãos e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante dele, nem me provoqueis a ira. Observa, o pecado provoca ira em Deus. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos. Porém não me destes ouvidos.
diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, ó, o rei do norte aqui, porque o Mombrana aplica também a Babilônia como a Rússia, que é o rei do norte, que vai vir sobre os Estados Unidos, que também é um tipo de Israel, porque Israel foi a nação que recebeu o profeta Jeremias e os Estados Unidos foi a nação que recebeu o irmão Branham e rejeitou a mensagem do profeta, e o irmão Branham declarou que o rei do norte então vai destruir ela e queimar ela. Então, é um tipo aqui também, é um dos tipos que está aqui dentro do livro de Daniel nesse tempo do cativeiro, é um dos tipos. Então observa. E tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Por isso que o comunismo é uma arma na mão de Deus. E nós vamos ver isso futuramente, conectando Daniel com Apocalipse. É uma arma na mão de Deus. Observa, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre estas nações em redor. E os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Agora observe isso aqui. Jeremias, ele orou por Israel. Até o tempo que Deus disse para ele, não ore mais. O Mombrana também orou pela América há muitos anos. Ele disse que teve um ano que Deus chamou todos os evangelistas para a América, para que eles ficassem lá. O Mombrana disse, Deus está dando à América a sua última chance. E depois ele disse, eu não oro mais pela América. Ela passou da redenção. É o mesmo paralelo. E foi isso que aconteceu aqui nesse tempo. Exatamente isso que aconteceu aqui nesse tempo. E você pode ler mais sobre o motivo que eles foram levados cativos em Daniel capítulo 9. Quando nós chegarmos lá, nós vamos revisar novamente. Você pode ler aí na sua casa, porque na oração de Daniel, confessando o seu pecado, ele começa a citar os motivos por que Deus havia levado cativo. Daniel sabia o porquê. E você tem que saber o porquê, às vezes alguns problemas acontecem na sua vida, para que você possa confessar perante Deus, para que você possa se arrepender daquilo, porque o único caminho de volta é o arrependimento. O único caminho de volta. Então, esse é o cenário do livro de Daniel. E é o livro onde a Babilônia aqui agora ela está dominando. E a Babilônia, você sabe, o Mombrana diz, ela está no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. A Babilônia, ela não é uma cidade simplesmente natural na Bíblia. Ela tem um significado. Assim como Jerusalém tem um significado na Bíblia. Jerusalém está do começo de Gênesis a Apocalipse. O profeta diz, Babilônia está de Gênesis a Apocalipse. Porque Babilônia é para Satanás o que a Nova Jerusalém é para Cristo. Babilônia, aqui na Bíblia, era uma cidade física. E Jerusalém era uma cidade física. Mas lá em Apocalipse, Babilônia é uma igreja. E Jerusalém é uma igreja. Observe o paralelo. E aqui a Babilônia está dominando. E Daniel é um dos eleitos dentro da Babilônia, mas não se sujeitando a se contaminar com as coisas da Babilônia. E ele viveu prestes o momento que a Babilônia ia cair e Jerusalém ia voltar para sua pátria. E ele viveu isso, a queda da Babilônia e Jerusalém voltando para sua pátria. E nós vamos falar sobre isso, tanto o sentido espiritual quanto o sentido também natural. Se você gostou desse início, que você possa continuar orando por nós, para que Deus nos ajude e nos unja e nos abra a porta da palavra para falar de uma forma que vos abençoe, debaixo da direção do Espírito Santo. Não perca o próximo programa e que Deus te abençoe.